Estamos de volta para o último bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muito prazer com o professor Mário César de Oliveira Cardoso, professor da Unisul, do nosso curso de História, professor do Colégio Lyon, professor do Colégios da Rede Estadual e particular de Tubarão, já com bastante tempo e com uma história e com um catálogo completo de trabalhos maravilhosos. Obrigado. Professor Mário, no último bloco, no final, nós estávamos vendo algumas imagens e continuamos a vê-las agora. Pode ser? Pode ser. De trabalhos que você fez, levando alunos dos cursos de ensino médio e também da universidade. Para conhecer a riqueza que nós temos na região. E também alunos, professor, da universidade, é isso? Da universidade, são professores, são alunos que estão se formando no magistério para dar aula de História e que seguem comigo nessa busca por espaços na região que devem ser valorizados para garantir a memória da região. E eles poderão ser multiplicadores, seguramente. Multiplicadores, sim. Eu tenho um monte de retornos de alunos. Levei meus alunos para visitar a Laguna, levei meus alunos para visitar o Farol de Santa Marta, fizemos um passeio em Florianópolis, visitamos as fortalezas. A partir desse trabalho que a gente tem feito, a gente percebe que eles se tornam multiplicadores mesmo. Perfeito, então. Vamos continuar vendo, Éder, as imagens das viagens do professor. Essa é a nossa ponte, né? Cartão postal da nossa capital, né? Se Deus quiser, a gente consegue salvá-la, né? Vamos Ela tentar. É um passeio que a gente faz em Florianópolis para visitar as fortalezas. Eu não vou mostrar as fortalezas, mas eu estou mostrando, por favor, pode voltar, as duas ilhas chamadas Ratones. Ratones Grande e Ratones Pequeno. Maravilha. Tá? Nessas ilhas, na Ilha Grande, na Ratones Grande, tem uma fortaleza de Santo Antônio de Ratones. Santo Antônio de Ratones, perfeito. Na imagem seguinte é uma vista fantástica da fortaleza, não da fortaleza, mas a partir da fortaleza de Anhatomirim. Soldados avistavam as embarcações que essa imagem que eu quis mostrar. E ali estão os meus alunos, né, aproveitando para curtir o passeio e fotografar bastante. Essa viagem histórica, né? Imagem muito linda. Aqui é um ancoradouro na ilha de Anhatomirim, né, na fortaleza de Anhatomirim. Perfeito. Maravilha. Aqui já é Braço do Norte. Braço do Norte. Tem uma relíquia em Braço do Norte que chama-se Igreja Santa Augusta. É essa imagem que você está vendo aí. Fantástico. E que, infelizmente, eu não consegui trazer a melhor imagem que eu tenho dessa... Perdi no computador. Certo, não tem problema. Vou ter que voltar lá. E ali estão meus alunos visitando. Perfeito. Essa aí, na verdade, é uma pedra, né, esculpida lá na Serra do Rio do Rastro, mostrando as curvas da Serra do Rio do Rastro subindo. Maravilha. Está lá em cima, é uma escultura que está lá. Aqui são as... essas são o paredão... As esculturas do Zeca Diabo. Zeca Diabo nos paredões nos paredões de Orleans. Maravilha. Essa mesma continua. Mais uma, essa. Aqui é o interior da igreja de Orleans. É fantástico. Você te dá uma sensação de paz, né? De espiritualidade. Fantástico. Ela é muito bonita, o povo de Orleans está de parabéns pelo que produziu. E essa imagem é uma estátua do Conde D, em Orleans, já que Orleans foi o dote de uma princesa. Dote de uma princesa. Hoje é um grande lema da cidade. É o lema da cidade. Ela surge a partir do dote que o Dom Pedro II, deu ao Conde D, que havia se casado com a princesa Isabel. Fantástico. Mais alguma? Essa imagem é lá no topo da serra. Eu não estou mostrando a serra, eu estou mostrando algumas coisas. Esse é um guaxinim que tem. Quando a gente chega no topo da serra, eles aparecem todos para ganhar alimento. Você que nos assiste deve ter visto já também. Deve ter visto, porque essa imagem é muito... Essa uma roda d'água. Essa é no interior do Museu ao Ar Livre em Orleans. Fantástico. Um local fantástico que precisa ser conhecido pela região. Nossa. Tá? Essas rodas d'água, voltando ali, Éder, essas rodas moviam moinhos, engenhos de farinha, engenhos de açúcar. Elas eram, na verdade, elas eram a força motriz... A força motriz daquela época. Por favor, a próxima... A nossa imagem, né? Eu acho fantástica essa imagem. Não é porque eu trabalho ali, mas... Todos que vêm de fora do Brasil admiram e amam essa imagem. E admiram também a Ponte Pêncil, que está ali na frente, que é também um patrimônio, né? Da nossa cidade, que precisa ser preservado. Eu tenho amigos em Curitiba que, quando vêm me visitar, eles sempre dizem assim:
Se eu não for na Ponte Pênsil, não vou do Tubarão. Não estou em Tubarão. Então, era isso, então, mais uma. Ali tem a igreja, né? Essa imagem, né, que está dentro da igreja, que é linda, né? Na verdade, é a Nossa Senhora da Piedade. Isso. E chama a atenção de que em Uruçanga, na igreja de Uruçanga, existe uma réplica da Pietà. Lá é a réplica autorizada pelo Vaticano. E lá o Cristo não está apoiado na mão esquerda do outro lado da mãe, mas sim na mão direita. Exatamente. Essa é a Pietà. E essa não, essa é a Nossa Senhora da Piedade, que está na nossa catedral. Perfeito. Aqui a Torre da Gratidão, né? Perfeito. E aqui o local da Anitta lá, que, né? Aonde que é essa... Essa é aqui no bairro Santa Rita. Ah, perfeito. Está aqui pertinho da cidade. Você conhecer essas coisas, você nos assiste. Centro de Cultura. Centro de Cultura, né? Nosso grande Centro de Cultura. Que é assim, ó, mesmo tendo uma imagem estranha, eu acho até que ele é importante. Voltando à imagem do Volta centro. Um pouquinho, por gentileza. Veja bem, ele tem uma estrutura arquitetônica diferente. E talvez por isso chame a atenção. Até futurista, né, futurista, professor? talvez por isso chame a atenção. É a primeira vez que eu vi aquele museu lá em Niterói, meu amigo, eu fiquei doido. Como é que esse treco para de pé, meu? Então essas coisas são fantásticas. Isso aí é uma obra futurística. Professor é difícil a gente assimilar. Depois de ver isso tudo, eu fico realmente encantado. Eu gostaria, você que nos assiste sabe disso, que cada professor de história, cada ex-aluno do professor Mário, seguisse esses conselhos, são milhares, diz ele, né? Mas seguisse esses conselhos e percebesse a importância da história. Professor Mário, quantos anos, professor, se dedicando a essa coisa fantástica? Dá para fazer conta? Vamos tentar. Colégio Galotti, comecei em 1971. 71, professor. Muitos de vocês... E de lá para cá... Não tinham recebido o prêmio da vida ainda? De lá para cá eu tenho incomodado essa população de Tubarão e Capivari. Então trabalhei em Galotti, no Pinto da Veiga, no antigo Colégio Assunção em Capivari, depois no Otto, né? No Sedup. Encerrei minha carreira no magistério estadual aqui no Colégio Hercílio Luz. Hercílio Luz. Tá? Eu já fui aluno do Hercílio Luz. Fosse aluno do Hercílio Luz? Eu também fui. Que bom, eu também que fui. Maravilha. Meu ensino médio eu concluí no Hercílio Luz. Perfeito. Tá? E depois trabalhei muitos anos, paralelamente ao Estado. 40 anos, professor. 40 anos. Uma vida. Trabalhei no Colégio São José, Uma vida. nas Irmãs Baianas. E ultimamente tenho fincado minhas raízes na Unisul, professor, e no Colégio Deon. Foi uma honra muito grande tê-lo conosco. Prazer muito grande, uma honra. E eu gostaria, nesses 2 minutos que faltam um pouco menos, professor, deixar as câmeras e os microfones da Unisul TV para a tua fala final. Na verdade, professor Gilson, o que eu quero falar, não só para você, mas eu quero falar para quem está nos vendo, assistindo. Muitos talvez me conheçam, porque ao longo da minha carreira de 40 anos no magistério, eu tive a oportunidade de conviver com muitos deles, né? E eu gostaria da mensagem para essas pessoas que foram meus alunos e que nos assistem hoje, que não deixem de valorizar aquilo que está muito perto de si. É o micro, é a história micro, é aquela que está aqui perto. Está muito próxima de nós, que às vezes a gente tem dificuldade de enxergar. Às vezes as pessoas ficam muito mais ligadas no macro. Então lá na escola pública, na escola privada, se estuda muito sobre o Egito. Fantástica a civilização egípcia. E esquece que nós vivemos na margem do sertão dos Correios, esquece da margem do rio. Riquíssimo, tá? E tão importante quanto o Rio Nilo, porque o Rio Nilo foi importante para os egípcios e para a humanidade. E nós somos importantes para nós e para a humanidade inteira. Perfeitamente. Afinal, o que eu quero passar para os meus alunos é o seguinte: tem uma frase que eu costumo usar muito nas minhas aulas na graduação, porque eu faço questão que os meus alunos da graduação levem essa mensagem adiante. Certo. E trabalhem com seus alunos, sejam multiplicadores. A frase que eu sempre uso com eles é: a maneira como olhamos para o passado revela muito do que somos ou do que nós pretendemos ser. Em outras palavras, sem história e sem o reconhecimento da história, Gilson, não tem futuro para a humanidade. Perfeito. Muito obrigado, professor Mário. Foi um prazer muito grande estar aqui com você. Indescritível tê-lo conosco no Ciência e Pesquisa. Prazer foi meu. Espero ter sido útil. Com certeza você será convidado a estar conosco novamente, professor. Muito obrigado. Foi com muita honra o professor Mário César de Oliveira Cardoso, professor da nossa universidade, tem uma história, 40 anos de magistério em História, graduado em História, especialista em História,
E você poderá rever essa nossa entrevista com essas belas imagens no e-mail ciência.pesquisa no blog, cujo endereço aparece na sua tela, e enviar perguntas ao professor Mário no e-mail ciência.pesquisa.br. A você um grande abraço, foi um prazer estar de volta com essa pesquisa. Estiveram conosco no Twitter a competência do Éder Rosenberg, técnico Samuel Santos, o menino que está sempre conosco aqui, câmeras do Gabriel Felipe e o Fabiano, enfim, e direção geral do professor, meu amigo Hildo Silva da Silva. Um grande abraço e até a próxima semana com mais um Ciência e Pesquisa, com certeza.